Hello everybody, how are you all doing? Hello friends! Welcome to another video, bem-vindos a mais um vídeo e principalmente o primeiro episódio da série English at Home, inglês em casa, para você estudar durante essa quarentena. Então preste muita atenção, porque tem muito conteúdo, serão 5 episódios dessa série, um por sábado, postados às 10 horas da manhã, todo sábado a partir deste que você está assistindo aqui e você vai aprender muita coisa legal. E nesse primeiro episódio eu vou falar com você sobre como começar a estudar inglês em casa. Por onde começar? Quais materiais você vai utilizar? Tudo isso eu vou trazer para você aqui em detalhe neste vídeo. Mas se você é daquelas pessoas apressadinhas ou apressadinhos que quer aprender coisas em vídeos de 3 minutos e acha que vai ficar fluente dessa forma, não vai rolar. Essa série definitivamente não é para vocês. Então, presta atenção. Espera aí, fica comigo porque tem muita coisa boa pela frente. Bom, para continuar, eu preciso te dizer algumas coisinhas. Os materiais dessa série estarão disponíveis dentro do meu canal do Telegram, a comunidade exclusiva Winner no Telegram. O link vai estar aqui embaixo para você clicar e lá vai ter o PDF com todos os links das ferramentas que eu vou falar aqui, de tudo que eu vou falar nesta aula e nos episódios seguintes da série English at Home. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Senta aí, pega uma caneta, se não tiver caneta, depois vai lá e pega o material no Telegram e vamos começar. Já aproveita também aí para dar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, depois compartilha isso aqui com todo mundo. Então qual é a primeira coisa que nós vamos fazer para aprender inglês? Eu estou conversando aqui com pessoas que estão no zero. Se você não está no zero, aguarda aí, porque tem muita coisa legal aqui nesta aula para você. Mas mesmo que você não esteja no zero, isso que eu vou falar agora é bem importante, pessoal. A primeira coisa que você vai aprender é o alfabeto em inglês. E eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, ah, mas espera aí, o alfabeto, para que aprender o alfabeto se quando a gente vai falar nas palavras as letras nem soam da mesma forma, né? Muda completamente. Calma, eu vou te dizer exatamente por que você precisa aprender o alfabeto. O alfabeto, quando você pratica ele, e eu não estou falando aqui de decorar o alfabeto, tá? Eu estou dizendo de praticar o alfabeto. Através do alfabeto, você estará praticando algumas das pronúncias mais utilizadas na língua inglesa. Então é muito importante você dominar os sons do alfabeto. Não necessariamente você tem que decorar agora isso aí correndo as letras. Os sons das letras do alfabeto. Pode olhar para elas, ouvir e falar. Então olha só o que você pode aprender através do alfabeto. Com a letra A, A. Olha como é importante essa pronúncia. Escute e repita comigo. Bay, day, may, bay, day, may. Vamos lá com o R. 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 Agora olha só quantas palavras e muito mais do que isso você vai utilizar essa pronúncia que você aprendeu com o alfabeto. R. Escute e repita comigo. Car, car, bar, bar, star, star, round, round, road, road. E aí nós temos aqui também o L, L, L. Tem que ter esse L, L. E aí, olha só que legal. Call, mall, call, mall. Muito bem, também temos o J, que é o J, J. E olha só quanta coisa você já vai conseguir pegar só daqui dessa letra. Job, job, Jacob, Jacob, John, John, jar, jar. E essa última aqui já está juntando com o R que a gente acabou de aprender. Então, jar. Vamos lá para o B, que é be, be. Então, várias palavras, muitas, você vai pronunciar o I, esse aberto I. Então, olha só. Beat, beat, beef, beef, beer, beer,
beer. Muito bem. Então, isso vai fazer com que você tenha uma base de pronúncia muito boa. Então, mesmo que você ache que não está, digamos assim, aprendendo grandes coisas com o alfabeto, você está aprendendo muita coisa. Lembra daquele filme, o Karate Kid? É, esse mesmo. Que o Miyagi lá, o velhinho, o senhor Miyagi, ficava falando pra ele, cara, tinta pra cima, tinta pra baixo na cerca, né? Pinta a cerca pra cima, pra baixo. E depois ele falava... cera pra fora, cera pra dentro, cera pra fora, cera pra dentro. Sim, e aí o Daniel San ficava lá, mas eu não tô aprendendo nada, senhor Miyagi, de karatê aqui. E o Miyagi falava, continua, é o que eu tô dizendo pra vocês, continua com o alfabeto, treinando a pronúncia ali do alfabeto, que você vai ver que depois, assim como o Daniel San chegou na hora, né, ele falou, e aí, o que eu aprendi de karatê? E o Miyagi chegou e falou pra ele, cara, então faz aí agora pincel pra cima, pincel pra baixo e cera pra fora e cera pra dentro. Aí ele começou, ah, viu? E aí ele aprendeu karatê, cara, e ficou muito profi mesmo não sabendo que ele estava praticando isso. Então se liga nisso aí que eu te falei, porque o alfabeto é muito importante praticar. Não é assim, ó, eu vou aprender o alfabeto, só depois que eu aprender o alfabeto eu vou prosseguir. Não, 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 não. É praticar o alfabeto, apenas isso, para você treinar músculos da sua boca, treinar pronúncias muito importantes que você vai utilizar em quase tudo que você vai falar em inglês. Então, eu vou te passar aqui onde você vai encontrar o alfabeto para treinar. Inclusive tem uma musiquinha, tudo aqui dentro do meu canal. Não precisa começar a viajar na maionese e querer ir para outros lugares aí. Então, como você vai começar? Com que tipo de material eu começo? Bom, é importante você entender o seguinte. Você não deve começar a aprender inglês tentando decorar palavras soltas, tentando estudar regras gramaticais, porque isso é uma coisa complicada que você já não faz nem em português, que dirá vai querer começar por isso no inglês. Então o que você vai fazer é aprender as primeiras coisas através de frases do cotidiano. Veja como eu faço isso com um movimento todo zen, porque é assim que vai funcionar na sua mente. Você precisa começar a aprender essas coisas com frases do cotidiano, que são através de diálogos ou aulas que te ensinam através de situações do dia a dia. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui no meu canal Inglês Winner, que talvez você não saiba, mas há mais de 10 anos eu produzo conteúdo aqui e tem uma playlist aqui dentro desse canal que chama-se, pasmem, Inglês Básico. É por ela que você vai começar. Eu sei que você já viu muitos vídeos de muitos professores por aí. Cara, você veio aqui para saber como começar. Eu poderia te dar muitos websites, muitas coisas, mas o que adianta? Aí você vai ficar onde você está agora, confuso com um monte de informação sem saber onde você vai começar. Então, você precisa ter foco e pega uma coisa e vai fazendo. Então, essa uma coisa já está organizada, um dos poucos canais que tem isso é o meu canal, uma playlist organizada com vídeos do nível básico para você em sequência, então tá lá, é só seguir. E também, numa das primeiras aulas lá, tem a aula do alfabeto. E depois eu vou deixar aqui também um link e lá no material que você encontra dentro do Telegram para você acessar uma música que eu fiz também, para você ter ainda mais facilidade de lembrar os sons do alfabeto. Então é muita coisa para te ajudar a turbinar o seu inglês em casa durante essa quarentena. E eu vou te mostrar um exemplo aqui agora de como é uma dessas aulas lá dentro da playlist do Inglês Básico. E depois você prossegue com as outras aulas que estão lá dentro. Então olha só como é que você aprende com frases ao invés de palavras soltas dentro de uma aula aqui da minha playlist, que você vai encontrar muitas como essas. Por exemplo, bem simples. What's your name? Qual é o seu nome? Então repita. What's your name? What's your name? Para responder essa pergunta, você diz My name is. Meu nome é. Então, My name is, e aí você dá o seu nome. Então, por exemplo, meu nome é Paulo, eu vou dizer My name is Paulo. Mais rápido, My name is Paulo. My name is Paulo. Muito bem. Pergunta de novo, What's your name? What's your name?
What's your name? Então veja como é muito mais simples você aprender através de uma frase do que você aprender lista de palavras separadas. E mais uma perguntinha. Where do you live? Onde você mora? Então essa palavra aqui você não vai pronunciar live, é live, live, com um som de E. Live, live. Where, onde, do you live? Você mora? Então, onde você mora? Repita comigo. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Muito bem. E se alguém pergunta isso para você, você vai responder o seguinte. Essa pergunta pode significar a pessoa querendo saber o seu endereço, também pode significar simplesmente a pessoa querendo saber de onde você é, né? De qual lugar, em qual lugar você mora. Isso vai depender da ocasião. Se a pessoa tá te perguntando o endereço, fica nítido isso. Se a pessoa quer saber se ela sabe que você mora no mesmo país que ela quer saber só de qual cidade ou estado você é, ela pode perguntar Where do you live? Onde você mora? Depois eu já vou te mostrar uma perguntinha para o endereço diretamente. Então você responde I live in quando você vai dar uma cidade, um estado ou um país, porque é em tal país. Então, I live in São Paulo. São Paulo. Então vamos dizer que você quer dizer que você mora em Minas Gerais. I live in Minas Gerais. Ou I live in BH. Então, você vai utilizar o live in para dizer que mora, vive em tal lugar. Lembrando, in, cidade, estado ou país. Então, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. E agora, se alguém quer saber a sua idade, a pessoa pergunta, How old are you? Então, how old are you literalmente quer dizer quão velho é você. Essa é a forma que se pergunta em inglês. Não é uma questão de por que se pergunta dessa forma. É simplesmente outra língua, outra maneira de falar as mesmas coisas. Então, how old are you? Agora só presta atenção aqui, porque essa pronúncia não fica old are you, fica old are you, old are you. Então fica how old are you? Agora repita comigo. How old are you? How old are you? How old are you? E é muito importante você não confundir isso com how are you, que é como está você? How are you? Aqui é how old are you? How old are you? E aí, para responder, I am XX, né, a sua idade, years old. Nem sempre você precisa colocar o years old no final. Você pode simplesmente dizer I am. Agora eu quero que você pense o seguinte. Você responde a sua idade com eu sou tantos anos velho. Porque a pergunta quão velho é você? Mas, mais uma vez, é outra língua, você precisa entender que as formas de falar as coisas são diferentes. Você vai dizer I am como se você fosse falar assim, ó, eu sou bonito, eu sou velho, eu sou magro, eu sou alto, eu sou tantos anos velho. É assim, pensa por essa lógica. Então aquela garrafa é bonita, ela é nova, ela é 2 anos velha. É assim que se diz a idade em inglês. Então, vamos lá. Digamos que você tem 40 anos de idade, como eu. Então você vai dizer I am 40 years old. Então repita comigo. I am 40 years old. I'm 40 years old. Muito bem. E aí, lembra que eu te disse que tinha uma perguntinha pro endereço específica? Que é What's your address? Então, se você falar isso, What's your address? Você está perguntando qual é o endereço de alguém. Então repita comigo. What's your address? What's your address? Muito bem. E aí, se alguém te pergunta isso, você precisa dizer o nome da rua, o número, se você mora num apartamento ou não. Enfim, vai depender da ocasião. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo onde você vai dar o nome da rua, o número da casa. Tá bom? Se você fosse dar um número de apartamento, é só falar a palavra apartamento em inglês e o número. Então, apartment e o número. Apartment. Então vamos lá. Alguém perguntou, what's your address?
para mim. E eu respondo, I live at. E aí você pode perguntar, mas não dá para responder my address is? Sim, dá para responder, meu endereço é. Só que eu queria fazer essa ligação com aquela outra pergunta. Lembra que a gente falou I live in algum lugar? Neste caso aqui, para você dizer, aqui como tem nessa aqui, ó, in Centerville, eu poderia falar, se a pessoa perguntasse where do you live, eu poderia dizer I live in Centerville, porque ela quer saber onde eu moro, onde eu vivo, né? Na cidade de Centerville. Agora aqui eu vou dar o número e a rua. Então o meu endereço, aí eu tenho que dizer I live at, número primeiro e o nome da rua. Então I live at 20, que é 20, o número da casa, digamos, Stone Street. Então é como se você falasse assim, ó, eu moro ao número tal da rua tal. E aí eu completei aqui com in Centerville, na cidade de Centerville. Então repita comigo. I live at 20 Stone Street in Centerville. Mais uma vez, repita. I live at 20 Stone Street in Centerville. Muito bem. E aí, uma pergunta muito comum é a seguinte. What do you do for a living? Muito bem. Essa pergunta, para quem está começando, pode confundir com how do you do, ou somente what do you do, ou what are you doing? Mas neste caso, what do you do for a living quer dizer o que você faz da vida, qual é o seu trabalho. Ela também pode ser somente what do you do? Então repita comigo. What do you do for a living? What do you do for a living? Muito bem. Agora repita. What do you do? What do you do? Very good. Você está indo muito bem. E aí, para responder, no meu caso, eu vou responder que eu sou um professor. Então você vai dizer I am alguma coisa. Então, I'm é só uma contração, esse I'm aqui é uma contração de I am. É uma forma que as pessoas falam mais rápido. Então fica I'm a teacher. Então eu sou um professor. I'm a teacher. Mesmo que você não seja um professor ou uma professora, repita comigo. Porque é importante você aprender a pronunciar essa palavrinha aqui, ó. Teacher. Teacher. Então repita. I'm a teacher. I'm a teacher. Muitas pessoas cometem o erro de pronunciar essa palavra teacher. E não é teacher, é teacher. Teacher. Então é teacher. Ok? Então repita. I'm a teacher. I'm a teacher. Muito bem. Você está percebendo como é simples aprender dessa forma e mais fácil do que você trabalhar com regras gramaticais? Eu nem falei em regras gramaticais aqui e te ensinei um monte de coisa. Ao invés de palavras soltas, também te ensinei através de frases. Então, fica muito mais fácil dessa forma, principalmente quando você está aprendendo. E é muito importante que você lembre que você precisa falar em voz alta aquilo que eu te ensino para que você continue treinando a sua pronúncia e comece a ganhar gradativamente a fluência. Mas é claro que para você consolidar o seu conhecimento em qualquer coisa, é muito importante que você consiga revisar esse conteúdo com diferentes fontes. Então você aprende com uma aula onde eu mostro uma música, depois você aprende aquele mesmo conteúdo em uma aula onde eu trago um texto falando as mesmas coisas, mas com exemplos diferentes, e também uma aula onde eu te mostro um diálogo. E aí você deve estar se perguntando, onde encontrarei diálogos e textos para praticar inglês, professor? Eu vou te mostrar agora. Então, o primeiro lugar que eu vou pegar lá um texto de um website, que eu vou também deixar lá no nosso material disponível no Telegram, e eu vou te ensinar com ele aqui para você ver como fica fácil você fazer isso sozinho. Então, nós vamos utilizar aqui um texto que vem do onelanguage.com e agora você vai ver a aula junto comigo aqui na sua tela. Então dá uma olhada aqui nesse diálogo e a gente vai entender ele todinho. Olha só,
Eu vou ler ele primeiro, você vai só escutar, depois eu vou desvendar o que ele quer dizer e depois a gente vai repetir para você treinar a sua pronúncia. Então, começando aqui, o Bob falando com a Jan. Então ele diz o seguinte: I'm so busy. Really? I get up at 6:30 in the morning and I finish work at 8 in the evening. It's a really long day. You're so busy. I know. My boss wants our project finished in March, so we are working really hard. I think you need a vacation. Well, in the summer I will have a 1-week vacation. Muito bem, agora vamos entender todo esse diálogo. Primeiro você escuta para você ter uma ideia de como são ditas as coisas. Depois você vai entender e depois você vai escutar de novo, você vai ver que já entendeu muito mais. Olha só. I'm so busy. Você já aprendeu ali do I am e o I'm, né? Então, so busy é muito ocupado. I'm so busy. Eu tô muito ocupado, atarefado. Então, busy é B. Não é busy, é B. Um som de E. Busy. Então, se você está busy, você está muito ocupado, tem muitas tarefas. Então, I'm so busy. E aí a Jan fala o seguinte: Really? Really? Verdade? Realmente? Sério? É isso que quer dizer really. Agora percebe que lá quando a gente viu um pouquinho do alfabeto, eu te mostrei essa letra R. Olha como ela é importante para você pronunciar a palavra really. Really, que nós também vimos o L. Então você começa a perceber o quanto o alfabeto é importante para te ajudar na pronúncia do inglês. Muito bem, e o Bob diz o seguinte: I get up at 6:30. Então o que quer dizer I get up? I get up é eu levanto. Existe também o wake up, que é acordar, abrir os olhos. Mas aqui ele utilizou get up, que é levantar. Então levantar da cama, né? Então I get up at 6:30. Oh, droga. At 6:30. Você tem que lembrar que sempre antes de um horário, você vai utilizar a preposição at. Se você está recém começando, não se preocupa, porque é bastante informação, esse diálogo não é tão básico assim, então eu só estou trazendo ele para você ver como é fácil esse formato de você começar a entender as coisas que você achava muito difíceis. Então calma, vamos lá. At 6:30, in the morning, quer dizer pela manhã ou na manhã. Então eu levanto às 6:30, 6:30. O horário é bem simples de falar, é só você falar a hora e os minutos em números normal. Então você sabe que 6 e aqui 30, 30. In the morning é pela manhã. E aí ele fala, and I finish work at 8 in the evening. Então você viu que a mesma estrutura aqui, in the morning, e aqui in the evening é na noite. Então, à noite. Então, and I finish, e eu termino. Termino o trabalho, I finish work. E aí, como eu falei antes aqui, antes da hora tem que ter um at, as. Então, at 8 in the evening. Às 8 da noite. It's a really long day. O que quer dizer isso? É um dia realmente longo. Em inglês, as características vêm antes das coisas. Então, it's quer dizer it is. Eu já vou te explicar sobre esse it aqui. Por que ele está aqui? Mas, digamos que considere ele aqui como ele é um dia realmente longo. Mais uma vez aqui você está vendo really, aquele R, aquela palavra que você já viu lá em cima. Então, it's a really long day. É um dia realmente longo. Então, ele é um dia realmente longo. It se refere ao dia. Aí ela fala o seguinte: You're so busy. Você é muito ocupado. Então, aqui o your é uma contração de you are. Então, você é bonito? You are beautiful. Ou você está bonito. Você
é alto, you are tall. Você é ocupado ou muito ocupado, you're so busy. E aí o Bob fala o seguinte, I know. Know é saber. Então, eu sei. Lembrando que você não pronuncia este K. Então, você vai falar I know. My boss wants. Então, o meu chefe, né? Meu chefe, my boss, wants, quer. Esse wants tem um S aqui porque é o meu chefe quer. Se fosse eu quero, é I want. Se fosse você quer, you want. Mas quando você fala de ele, ela e isso ou aquilo, você precisa colocar um som de S no final dos verbos, mais ou menos assim. Tem algumas regrinhas para você adicionar o S, IES e tudo mais. Mas por agora, apenas pense que quando for falar de he, que é ele, she, que é ela, você vai dizer she wants. He wants. Então, my boss, que é ele, né, o meu chefe, ou minha chefe aqui, não está bem especificado. My boss wants. Agora, our project é o nosso projeto. Então, my project é o meu projeto. Your project, o seu projeto. Our project, o nosso projeto. Então, o meu chefe quer o nosso projeto finished in March. Então, finished é acabado. Finish é terminar, acabar. Já finished, com ED no final, é acabado. Então, já é algo que está no passado. Finished in March. Em março. March, março. So, então, we're working really hard. Olha só como é legal. Você provavelmente nem precisou traduzir essa palavra, até porque ela é bem parecida com a nossa palavra em português, mas já está começando a ver ela pela terceira ou quarta vez aqui dentro desse texto. Então já começa a pronúncia e também o próprio entendimento das palavras começarem a ficar mais fácil. Então, ó, você já viu isso aqui também, que é o are contraído com alguma coisa. We're, que é nós estamos trabalhando, working. Porque quando você quer falar indo, ando em inglês, você vai utilizar o ing no final do verbo. Então, so, então, we're working really hard. Nós estamos trabalhando muito duro, ou realmente duro. E aí a Jen fala o seguinte, I think you need a vacation. Então, eu acho que você precisa de umas férias. I think you need a vacation. E aí, aqui entra a pronúncia do TH, que você não deve se preocupar com ela nesse momento, a não ser que você já esteja treinando aí há um tempo, mas é uma pronúncia que vem naturalmente à medida que você começa a pronunciar. Eu só vou te mostrar aqui para você ter uma ideia e já ter a sua primeira experiência, caso você nunca tenha tentado antes. Então, I think, tá bom? Então, I think you need, eu acho que você precisa a vacation, umas férias, então a vacation. Algumas pessoas podem dizer assim, mas por que não tem o that aqui, né? O que você precisa? Como eu falei, inglês é uma língua, português é outra. Nem sempre vão bater palavra por palavra. Então, I think you need, você começa a entender. I think you need, eu acho que você precisa. Você não precisa ter o I think that you need. Então, I think you need. Aí você repete essa frase várias vezes, você vai ver que vai começar a fazer sentido sem você precisar desse que no meio. Então vai ficar I think you need a vacation. E aí o Bob fala o seguinte, well, in the summer. Então, bem, no verão. Então, você vai falar no verão, in the summer. No inverno, in the winter. E assim por diante com as estações do ano. In the summer, in the winter, in the fall, in the spring. Ok? Então, I will have. Eu terei. Will é o futuro. Então, eu vou ter, digamos assim, se você quiser colocar numa tradução mais literal. I will have a 1 week vacation. Então, aqui, eu vou ter umas férias de uma semana. Lembra por quê? Férias é a coisa e a característica de uma semana vem antes. Então, I will have a 1 week vacation. Muito bem, você entendeu o texto e agora a gente vai repetir. Eu só quero te tranquilizar aqui
que você não precisa entender tudo que eu vou falar agora. Você acabou de ver o significado das coisas. Se você está recém começando, você está indo muito bem. Não sinta-se culpado de ter que repetir tudo perfeitamente ou ter que entender tudo perfeitamente. O processo de aprendizado é assim. Você vai vendo materiais como esse aqui diversas vezes até que as coisas começam a fazer sentido. Então, fica comigo e repete, mesmo que você não esteja entendendo muito bem o que você está repetindo, porque você estará treinando a sua pronúncia e a sua fluência em inglês. Então, vamos lá. Não vou falar o nome das pessoas, só vou pedir que você repita depois que eu falar. I'm so busy. Repeat. I'm so busy. Really. Repeat. Really. I get up at 6:30 in the morning. Repeat. Again, I get up at 6:30 in the morning. And I finish work at 8 in the evening. Very good. Mais uma vez. And I finish work at 8 in the evening. It's a really long day. It's a really long day. Repeat. You are so busy. Go. You are so busy. Você está indo muito bem. Eu estou orgulhoso de você. I'm proud of you. Vamos lá. I know. I know. My boss wants our project. My boss wants our project. Finished in March. Finished in March. So we're working really hard. So we're working really hard. Very good, my friends. Continue repetindo em voz alta. Não desista, porque você vai melhorar. Pode ter certeza. Então, a Jan continua. I think you need a vacation. I think you need a vacation. Well, in the summer. Well, in the summer, I will have a 1-week vacation. I will have a 1-week vacation. Parabéns, você conseguiu terminar junto comigo o estudo desse diálogo. Parabéns para você, já mereceu 10 estrelinhas. E dessa mesma maneira que eu te mostrei aqui, você pode praticar com pequenos textos. É importante lembrar aqui, se você está recém começando, você precisa ficar com coisas mais simples, mas esses textos, esses diálogos também servem para intermediário, intermediário. Então você não pode querer sair aí lendo reportagem de política ou coisas mais complicadas, pelo menos não no início, senão você volta para estaca zero, um monte de material para estudar e não sabe como priorizar o que precisa para conseguir algum resultado. Então eu já estou te dando aqui exatamente o passo a passo, a playlist do básico do meu canal e, como complemento, alguns diálogos e alguns textos nessas ferramentas que eu acabei de te mostrar. E caso você tenha já algum material que você queira estudar, eu vou falar agora aqui de algumas ferramentas que você vai utilizar, porque, obviamente, eu não vou estar lá com você traduzindo o texto e te explicando o que cada coisa significa.
Esse é um trabalho que você vai ter que fazer, mas tá bem mastigado aqui. E para facilitar esse seu trabalho, eu vou fazer o seguinte: eu vou te indicar duas ferramentas para que você possa pegar um texto e traduzi-lo, e outra para que você possa ter o áudio daquele texto, mesmo que lá no site que você está procurando não tem, tá bom? Então, olha só, a primeira delas é o Google Tradutor. Eu sei que algumas pessoas já devem ter falado aí para você, ah, não usa o Google Tradutor porque ele não é correto. Cara, ele te dá uma ótima, muito boa tradução de texto, principalmente textos mais básicos. Ele te dá uma ótima ideia, sobrando algumas coisinhas para você traduzir ali, procurar no dicionário que não fizeram muito sentido. E para escutar o áudio, muito embora você pode escutar o áudio lá no Google Tradutor, clicando no ícone do alto-falante, você vai utilizar a extensão do Google Chrome que chama-se Read Aloud. Então, você seleciona um texto na internet, clica nessa extensão e ela lê para você. É bem legal e tem umas vozes lá, eu até vou fazer um tutorial disso para jogar dentro do Telegram para mostrar como você escolhe algumas vozes que são muito perfeitas e realmente parece que um americano está lendo ali para você. Então, eu quero revisar aqui com vocês o que a gente viu nesse nosso primeiro episódio do English at Home, Inglês em Casa, onde e como começar. Então, primeira coisa que você vai fazer é se habituar com o alfabeto em inglês, ou seja, a pronúncia do alfabeto, porque isso vai te ajudar muito em todas as pronúncias de muitas coisas que você vai utilizar na língua inglesa. Segundo, você pode fazer ao mesmo tempo, enquanto dá uma olhada no alfabeto, já vai fazendo as aulas da playlist do básico aqui do canal Inglês Winner. Depois você vai acessar essas ferramentas que eu te dei aqui para que você possa adquirir mais vocabulário relacionado aos mesmos assuntos e dessa forma solidificar o conhecimento na sua mente, porque você vai estar vendo de diferentes formas, de diferentes fontes, escrita, né, lendo, ouvindo, e se você quiser até escrevendo, você pode copiar aquelas coisas que eu tô falando nos vídeos ou que você está lendo, você copia, você já vai pegando também a forma que se escreve o inglês. E aí depois nós temos as ferramentas que você pode utilizar. A primeira delas é o Google Tradutor e a segunda é o Read Aloud. Lembrando que tudo isso vai estar dentro do material que eu vou disponibilizar lá na nossa comunidade do Telegram. O link para entrar na comunidade está aqui embaixo. E o próximo episódio eu vou falar com vocês sobre como montar um cronograma de estudos com esses materiais todos que eu acabei de te passar aqui. Então no próximo sábado, às 10 horas da manhã, eu vou liberar o próximo episódio do English at Home e você vai poder aprender a montar um cronograma e aí se organizar de uma maneira incrível para você poder alavancar e turbinar o seu inglês enquanto estuda em casa.